Olá, caro aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner do Exatas Agora Vai. E a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre função quadrática, a chamada função de segundo grau. Para a gente entender e compreender mais essa função, todas as suas características, a gente vai detalhar essa função para você, verificando desde a sua estrutura, a sua condição de existência, a análise dos gráficos de uma função, a análise das raízes dessa função. Quantas raízes essa função tem? O que essas raízes determinam? Como localizar ou encontrar essas raízes? Além disso, a gente também vai analisar o vértice de uma função, os chamados ponto de máxima ou de mínima. Então, vem comigo, a gente vai aprender tudo sobre função quadrática hoje. Mas antes de mais nada, eu peço para você ajudar o nosso canal a crescer, dando seu like, curtindo esse vídeo e, claro, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber sempre as notificações de mais vídeos e mais aulas aqui para vocês. Vamos para o conteúdo, pessoal, que é o que importa na nossa aula de hoje, beleza? A nossa ideia hoje é falar então um pouquinho sobre a função quadrática, a chamada função de segundo grau, até colocando a mais comum dela aí, função de segundo grau, e ela sempre vai ter essa estrutura. F de x é igual a ax quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são valores reais, quaisquer valores, ok? O que a gente vai determinar em si, e aí a primeira parte que eu quero conversar com você é sobre a chamada condição de existência dessa função. O que seria a condição de existência? O que ela precisa minimamente para existir? Então, o primeiro ponto em si importante para a gente, dentro de uma função quadrática, é definir a sua condição de existência. Tá. E qual que seria a condição de existência para uma função quadrática? A condição de existência para ela, basicamente, está relacionado ao valor de a, esse número real que está acompanhando o x quadrado. Se esse a for igual a zero, a função quadrática deixa de existir. Então a condição de existência é que ela seja diferente de zero. Toda vez que esse a for diferente de zero, aí sim nós teremos uma função do segundo grau existente aí no nosso sistema. Então, essa é a primeira característica importante que a gente precisa analisar. A pertencente aos reais, de modo que esse A seja diferente de zero. Então a gente pode até escrever isso nesse formato que fica mais tranquilo, né? A pertencente aos reais, de modo que o A seja diferente de zero. Essa é a nossa condição de existência para essa função. A partir desse ponto, dessa condição de existência, aí a gente vai verificar outras características do valor desse número, que acompanha o x quadrado. Por quê? Se esse número for maior do que zero, a gente vai ter um tipo de função. Lembrando que o gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola, certo? Então, toda vez que esse a for maior do que zero, a gente vai ter uma parábola neste formato, que é uma parábola cuja concavidade aponta para cima, certo? Então, se a concavidade estiver apontando para cima, eu tenho um a maior do que zero, ok? Se essa concavidade apontar para baixo, é que o meu a ali, ele é menor do que zero, ok? Quando a é maior do que zero, eu estou limitado com um valor mínimo de uma função, que é o valor abaixo aqui. Quando a é menor do que zero, eu estou limitado a um valor máximo dessa função. Você vai verificar e vai ver muitos professores dizendo para você olhar para o formatinho que aconteceu aqui, que fica fácil da gente guardar. Olha o rostinho aqui, ó. Quando A é maior do que zero, você tem um rostinho feliz, com cavidade para cima. Já quando o nosso A é menor do que zero, nós temos o rostinho triste, ou seja, essa concavidade está voltada para baixo. Menor do que zero, maior do que zero. Menor do que zero, maior do que zero. Ok? Então a gente começa a analisar a função a partir disto. Tranquilo? Então esse A, ele define algumas coisas importantes para a gente, né? O número aqui ao lado do x quadrado vai definir para a gente, então, claro, que se ele for diferente de zero, a função existe, e se ele for maior que zero, eu vou ter um tipo de gráfico analisado, se ele for menor do que zero, eu vou ter outro tipo de gráfico a ser analisado aí. Mas sempre uma parábola. Gráfico de função quadrática, sempre uma parábola. Partindo desse ponto aqui, então a gente vai pegar a nossa função f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. E a gente vai calcular
um elemento que a gente vai chamar de delta, tá? Esse delta em si, ele vai definir para a gente um pouquinho de como que essa função se comporta. Delta é dado por uma equaçãozinha que é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que a e c também são números reais. Pessoal, a gente tem alguns resultados possíveis na hora que a gente for calcular esse delta. Por exemplo, esse delta ele pode ser, né, um valor maior que zero. Quando o delta for maior que zero, a gente vai ter uma função com duas raízes diferentes. Então, a nossa função passa a apresentar duas raízes, só que elas são diferentes. Duas raízes, e eu vou falar que essas raízes são reais, diferentes. A gente tem a primeira estrutura, a primeira orientação em relação a essas raízes. Se o meu delta for igual a zero, aí a gente vai dizer que nós temos duas raízes iguais. Duas raízes reais iguais. Ou seja, elas são as mesmas, né? É a mesma raiz. E dessa forma, a gente vai ser limitado por um único ponto ali no valor máximo ou mínimo. A gente já vai verificar isso. E quando o delta for menor do que zero, isso significa que não existe raiz real para essa função. Não existe raiz real para essa função. Professor, o que você quer dizer com isso? Existe raiz real para esta função. Aí eu já vou te falar um pouquinho por que é importante, né, a gente analisar essas raízes, né, e as características dessa função. Beleza? Aí a gente vai verificar como que esse delta se comporta no estudo dessa função como um todo. Então vamos supor que eu tenho um gráfico, eu vou esboçar aqui um gráfico. Esboçar, gente, significa que eu vou fazer um desenho aqui, só um rascunho, tá? Então não vai ficar exatamente perfeito, mas eu vou esboçar um gráfico aqui para você. E a gente tem aqui o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Beleza? Aqui é o f de x e aqui normalmente é o valor de x. E aí, normalmente, vamos supor que eu tenha uma parábola com concavidade para cima e ela tem esse formato. Quando ela tem esse formato, ela vai ter duas raízes reais. Então, quando eu falo que duas raízes reais, é que quando o y, desculpa, vale zero, você vai descobrir os valores de x para essa função. É o que a gente chama de x' e x duas linhas, certo? Professor, o que determina essa raiz? Essa raiz vai determinar o momento que a sua função inverte o sinal. Olha só, sua função vai apresentar resultados positivos nesse caso até o ponto da raiz. Na raiz ele vale zero. E logo após a segunda raiz, ele volta a ser positivo. Mas entre as duas raízes, a nossa função fica negativa, porque ela ultrapassa o eixo limitante, que é o eixo das abscissas. Isso vai acontecer, neste caso, quando a abscissa estiver, quando a concavidade, desculpa, estiver para cima. Mas a gente também pode ter essa função, né? Esse tipo de gráfico com a concavidade para baixo. E quando a concavidade está para baixo, aí eu vou ter as duas raízes novamente, né? Só que nesse caso, a gente vai ser limitado pelo seguinte. Olha que interessante. Vou só completar aqui, para ficar mais bonitinho, ficar mais longo isso, tá? E lembra, é só um rascunho, né? E aí a gente está verificando o quê? A gente tem as duas raízes aqui novamente, uma positiva e uma negativa. Os valores de x não tem problema, né? Mas o que é importante para a gente analisar é o resultado dessa função. E olha só, ela é negativa porque ela está abaixo da linha das abscissas, então os resultados são sempre negativos até essa raiz. Depois, nesse caso, elas ficam positivas, depois eles atingem zero e voltam a ter resultados negativos. Então, uma raiz de uma função, ela é responsável por inverter o sinal dos resultados dessa função. Esse é o ponto importante quando a gente fala do estudo de raízes, tá? Isso daqui acontece, gente, nesses dois casos, quando o nosso delta é maior do que zero, ok? Só que no caso aqui da esquerda é o delta maior do que zero, com o A também maior do que zero. E aqui é o delta maior do que zero, com o A menor do que zero. Então a gente vai ter essa estrutura gráfica para esse tipo de função, certo? Vou dividir aqui a tela nessa parte de baixo para a gente verificar também quando que acontece quando
a gente tiver, né, o nosso delta igual a zero. Então, quando a gente tiver o delta igual a zero, basicamente, vou fazer aqui o gráfico rapidinho, vou fazer os esboços, já vou fazer os dois modelinhos de gráfico aqui para você. A gente vai verificar o seguinte. Olha só que interessante, pessoal. Quando eu tenho o delta igual a zero, a gente vai atingir um valor mínimo de zero e volta. A gente atinge um valor máximo ali, né? Então, vou fazer o gráfico aqui embaixo. Atinge o valor máximo e volta, certo? Então, percebe o seguinte, a função, ela atinge o zero, mas ela nunca muda de sinal. Então, ela fica mais. Aqui é zero. E depois ela volta a ser positiva. Então, ela nunca inverte seu sinal. A mesma coisa nesse caso, negativa, negativa, negativa. Aqui é zero e volta a ser negativa o tempo todo. Isso acontece quando o nosso delta é igual a zero. E aí a gente vai dizer que as duas raízes são iguais, porque elas ocupam exatamente esse mesmo ponto, certo? Só que aqui é com A maior do que zero, com cavidade para cima, A menor do que zero, com cavidade para baixo. Então, quando o seu delta de uma função quadrática der zero, significa que você vai chegar no valor mínimo ou máximo de zero. Nunca invertendo o sinal, nunca alterando o sinal comum, o sinal que a função tem desde o seu início, certo? E a gente tem a terceira variação, e aí nessa terceira variação, a gente tem o seguinte, a terceira variação dessa função está relacionada a, basicamente, o nosso gráfico, deixa eu pegar aqui uma caneta, pronto, o nosso gráfico ter este formato, né? Quando o nosso gráfico tiver este formato aqui, aí eu vou fazer já os dois aqui, para fechar essa última parte de lousa, em relação a esse delta, né? A gente vai ter a seguinte característica. Bom, eu posso ter o gráfico neste formato, ou o gráfico, eu vou só ajustar aquele gráfico de baixo aqui, para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar. Então, eu vou subir um pouquinho esse eixo das abscissas aqui, porque a nossa referência vai ficar toda para baixo. Eu quero fazer um gráfico aqui, ó. Certo? Como se fosse uma parábola. Gente, é só um esboço, tá? Mas a ideia em si é você verificar que o gráfico em si, ele faz a curva dele para retornar ao ponto inicial, né? Para retornar os seus valores. O ponto de máximo dele nem chega a atingir o zero lá, ó. Ou seja, a gente não vai tocar o eixo das abscissas. Isso aqui é quando o delta é menor do que zero. Aí não tem raiz. Ter a raiz é o ponto em que o gráfico toca o eixo das abscissas. Se não tocou, não tem raiz. Esse daqui é quando A é maior do que zero. Esse aqui é quando A é menor do que zero. Mas nos dois casos, o delta era menor do que zero. Então a gente pode formar esses dois tipos de gráficos. O que acontece? Os gráficos em si, eles podem atingir seu valor de máximo ou mínima, mas também não mudam de sinal. Na verdade, eles nem chegam a zero. Eles nunca zeram seu valor. Beleza? Então, basicamente, gente, olha só que interessante, né? A gente tem aqui, então, os três tipos, né, de resultados que a gente pode ter conforme o que a gente chama de delta, né? Recapitulando, se o delta for maior do que zero, a gente vai ter duas raízes diferentes, que é o caso que a gente tem nesse aqui, e isso faz mudar o sinal. Então é importante a gente saber essas raízes para saber exatamente o ponto onde a função inverte seu sinal. Se o delta em si for igual a zero, a gente vai ter duas raízes iguais. Ou seja, isso determina que a função chega no máximo até zero e retorna, mas sem mudar mais o seu sinal. Só chegando no valor zero no limite, ok? Agora, se o delta é negativo, aí nós temos então, né, uma função quadrática que nunca vai atingir o eixo das abscissas, ou seja, se ela começa positiva, ela termina positiva, se ela começa negativa, ela sempre será negativa, sem inverter o seu sinal, beleza? A partir disso, então, a gente volta para a nossa função e fala, ok, professor, e o que eu faço então quando eu verifico que a minha função tem raiz, né? Quando a sua função tiver raízes reais, aí você tem duas maneiras de achar, de encontrar os valores dessa raiz. Primeira forma de encontrar os valores dessa raiz é, obviamente, calculando delta, que vai ficar b quadrado menos 4ac, você já vai ter calculado para verificar se essa função tinha raiz ou não. E após calcular o valor de delta, né, você vai fazer menos b mais ou menos a raiz desse delta dividido por 2 vezes o a, certo?
E aí que vem a parte importante, né? Porque você vai ter uma conta mais a raiz e menos a raiz. Ou seja, isso vai te determinar, provavelmente, dois resultados possíveis. X' e x2', que são chamadas as raízes da função. Essa forma em si de fazer essa equação é o que a gente chama de formulinha de Bhaskara, tá? Então, quando as pessoas falam de Bhaskara, é a maneira com a qual a gente pode determinar as raízes de uma função quadrática. Uma outra forma de você fazer a função quadrática é fazer por soma e produto. Existem duas raízes, cuja soma dessas duas raízes é igual ao resultado de menos b, que é o número que acompanha x, sobre a. E também existem dois números que formam uma raiz, que o produto desses dois números é c sobre a. Então a gente pode verificar a partir disso, né, quais são as nossas raízes. Então a gente tem tanto Bhaskara quanto soma e produto. Professor, qual que é melhor? Cara, vai depender muito do tipo de exercício que você tem, né? Se for um exercício em que os valores das raízes são valores inteiros, tal, vai estar muito claro para a gente conseguir fazer, a gente pode fazer por soma e produto, fica mais fácil de encontrar. Mas se for um valor que dá um número decimal, né, não dá um número inteiro, ou é um número muito grande, aí é mais tranquilo para a gente fazer por Bhaskara. Então vai depender muito da situação do exercício, mas os dois caminhos levam aos mesmos resultados, tá? Um vai demandar um tempo aí de uma raciocínio lógico um pouco maior, o outro é a aplicação de uma equação. Então, aí você escolhe a maneira com a qual você vai resolver esse tipo de sistema, esse tipo de modelo da função quadrática, tá? Além de tudo isso, a gente ainda tem dentro da função quadrática, então continua aí, sua função quadrática, mesmo formato, tá? A gente vai ter a possibilidade dentro desta função quadrática de a gente determinar algumas outras coisas. Por exemplo, toda função, gente, ela vai cortar o eixo das abscissas e das ordenadas, certo? Certo. Quando a função corta o eixo das abscissas, a gente tem as raízes. Então, quando ela cortar, teremos raízes. Mas e quando ela corta o eixo das ordenadas, professor? Quando ela corta o eixo das ordenadas, esse é o chamado coeficiente linear da função, ou o chamado valor de partida, valor em que ela tem um resultado mesmo quando x vale zero. Esse valor é determinado por esse número que é constante, o valorzinho de c, certo? Que é o nosso coeficiente linear. Então, czinho aqui, tá? É exatamente o ponto onde a gente cruza o eixo das ordenadas. Isso é importante da gente saber. E também podemos estudar em uma função quadrática o chamado vértice dessa função. O que é o vértice dessa função? E aí muita gente se confunde vértice como podendo ser uma coisa só. O vértice de uma função, gente, é o valor limite dessa função. É o chamado seu ponto de máximo ou mínimo. É o mesmo, cara, tá? É que algumas funções vão ter o valor máximo, outras vão ter o valor mínimo. Por exemplo, essa função, cujo nosso a é maior do que zero, você já verificou isso, por causa da concavidade, ele vai atingir um valor mínimo aqui embaixo e depois ele volta a crescer. Esse valor mínimo, ele é determinado por um valor de y, que a gente chama de y do vértice, mas ele também é determinado por um valor x, que é o x do vértice. Porque qualquer ponto no plano cartesiano, no gráfico em si, ele precisa ser determinado por um par de resultados. Um valor para x e um valor para y, certo? Esse cara aqui é o nosso ponto de mínimo. Então, quando você tiver uma função com a concavidade para cima, você vai encontrar o valor de mínimo. Isso quer dizer que quando eu tiver uma função em si, né, com a concavidade voltada para baixo, como é o caso dessa daqui, eu vou encontrar esse mesmo ponto, só que ali ele vai ser o valor de máximo, é o valor mais alto que a função chegou. Também vai ter o seu x do vértice e também vai ter o seu y do vértice, tá? Então, mesma coisa, mesma maneira de calcular. E como que eu verifico, professor, o x do vértice? X do vértice é dado por menos b sobre 2a, onde b é o número que acompanha x e o a é o que acompanha x quadrado. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então você vai ter esses dois resultados e o ponto formado por esses dois resultados, que é o x do vértice e o y do vértice,
esse é o ponto de máxima ou mínima da sua função, também chamado de vértice de uma função. Beleza? Então, pessoal, esse é o estudo que a gente pode fazer em relação a uma função quadrática, certo? Lembrando basicamente, voltando aqui ao início, que para estudar qualquer função, a gente vai fazer o estudo chamado de estudo do zero, ou seja, antes de começar a fazer todo esse estudo da função, você tem que igualar essa função a zero, tá? Só para a gente bater nessa tecla aqui que é importante, tranquilo? E aí a gente tem um estudo total de uma função quadrática em si. Então, antes da gente encerrar o nosso vídeo, vamos recapitular cada detalhe que a gente viu dessa função. E a partir daí, a gente vai para o próximo vídeo fazer alguns exercícios para verificar o que a gente aprendeu, para conseguir sistematizar esse conhecimento e avançar nos nossos estudos. Então vem comigo, vamos lá, hora da atenção. A gente está falando de uma função quadrática, função do segundo grau, que tem sempre o formato ax² mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, e ele tem as incógnitas x, que é o domínio da função, y ou f de x, que é a imagem ou contradomínio dessa função. A condição de existência de uma função quadrática é dada pelo seu número real a, que é o número que está ao lado de x², está multiplicando x². Se esse número for diferente de zero, aí nós teremos uma função quadrática real, certo? Esse a também, ele determina a concavidade da função. Lembrando que o gráfico de uma função é sempre uma parábola. Então, se esse a for positivo, a parábola terá concavidade para cima, como se fosse um sorriso. Se esse a for negativo, ela vai ter a concavidade voltada para baixo e vai formar um rostinho como se fosse um menino triste ali. Ok? Além disso, nós temos a ideia de que a gente pode analisar o delta dessa função e verificar quantas raízes ela tem. As raízes são determinadas pelo ponto que a função cruza o eixo das abscissas. E isso faz inverter o sinal da função. Então a gente pode ter o delta maior do que zero e ter duas raízes diferentes, mudando realmente o sinal da função quando passa por essas duas raízes. A gente pode ter o delta igual a zero e ter duas raízes iguais, ou seja, falando que essa raiz é única e ela atinge exatamente no zero do x, dando o valor máximo como zero ou o valor mínimo como zero, não mudando então o sinal da função. E por fim, a gente vai ter o delta menor do que zero. Quando você pegar qualquer função e o delta é menor que zero, não existirá raiz real para esta função. Dessa forma, ela sempre será positiva ou sempre negativa. Isso vai depender de como que essa função se comporta, se o a é maior que zero ou se o a é menor do que zero. Também falamos de como calcular as raízes, caso elas existam, né? E para calcular as raízes, a gente tem duas maneiras, Bhaskara ou soma e produto. E aí a gente tem as estruturas de como fazer Bhaskara e de como fazer essa soma e produto. E por fim, a gente também falou do valor de C. C é o coeficiente linear da função, que é o ponto de partida dela. É quando o x vale zero, qual o valor inicial que essa função teria. E aí, esse valor de C é sempre o ponto em que o gráfico, né, dessa função cruza o eixo das ordenadas, o chamado eixo y. E a gente também falou do vértice, que é o ponto máximo ou mínimo da função, vai depender da concavidade. E para achar o vértice, que é o ponto máximo ou mínimo, a gente tem essas duas equações, x do vértice e y do vértice. Nesse caso, para encontrar o x do vértice, menos b sobre 2a, y do vértice, menos delta sobre 4a. Esse vértice determina o valor máximo que a nossa função atinge ou o mínimo que a nossa função atinge. E sempre tem que ser dado por esse par ordenado, x e y. Ok? Pessoal, esse foi o nosso estudo inicial sobre função quadrática, para entender um pouquinho da estrutura dessa função. Gostou da aula? Deixe o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece que precisa desse conteúdo para mandar bem na escola, nos vestibulares, no concurso público, no que for preciso. Função quadrática pode ser a salvação para sua nota, para sua vida. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho de exercícios, resolução de exercícios de função quadrática. Então, ative o sininho para receber a nossa próxima aula, a notificação de quando ela estiver no ar. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.